Ok, agora nós vamos falar sobre métodos. Não existem métodos em Rust, tá? O que existe são implementações de comportamento em structs. Ok, qual a diferença disso para métodos? Vamos ver. Vamos começar aqui com um exemplo que está na apostila. Eu vou refazer ele aqui. Deixa eu. Eu vou dividir em duas aulas para não ficar muito comprido, muito pesado isso aqui, tá? Então, tá aqui. O primeiro exemplo, a gente vai criar uma struct para representar um aluno, tá? E vamos implementar essa struct e usar na nossa função main. Já fizemos isso antes, não é mistério. O aluno, nós vamos criar uma struct aqui para abrigar as características dele. Só um minuto, pronto, ok. Para começar, vamos fazer essa struct ter as funções para fazer o display, né? Então vamos botar ela com o debug aqui. Struct aluno. Ok. O aluno tem que ter matrícula, I32 e nome. String. Só isso por enquanto. Tá? Vamos agora fazer o seguinte. O aluno ele vai ter duas funções. Tá? Uma função da struct e uma função das instâncias. Seria o equivalente a ter método de classe e método de instância. Tá? No caso, aqui nós vamos criar uma função da struct para instanciar a struct para nós, para facilitar as coisas. É um padrão que muita gente usa e nós vamos usar também. Tá? Primeira coisa, eu vou implementar comportamento na struct? Vou. Então, eu vou usar a palavra-chave impl e o nome da struct. Então, a partir daqui, eu estou implementando comportamentos dessa struct. Vamos criar uma função novo. O padrão é você criar new, tá? Mas eu estou botando novo aqui para não ficar feio, para não ficar em inglês, para ficar mais palatável. Matrícula. Você vai passar a matrícula para essa função e o nome para essa função. Ela vai consumir o nome, tá? Que você passar. E o que vai retornar? Uma instância de aluno. Existe um tipo mais ou menos parecido com o que existe em Java, que é o this, né? Que é o self, com S maiúsculo. Eu estou retornando o self, uma instância dessa struct. Ok. Essa função ela é um método da struct, não é um método das instâncias da struct. Tá? Nós já vamos falar sobre isso. Ela não pode ser invocada em cima de uma variável de instância. Ela tem que ser invocada em cima da própria struct. E vamos retornar aluno, né? Matrícula, nome. Só isso. Lembra que eu falei quando a gente instancia struct, se a variável que você está passando tem o mesmo nome do argumento, do atributo da struct, você não precisa botar o dois pontos. Só o próprio nome da variável já é suficiente. Pronto. Então, se você invocar aluno, dois pontos, novo, e passar esses atributos aí, ele vai retornar uma instância de aluno. Perfeito. Agora vamos criar um método de instância, né? O que seria mais próximo de método, que vai ser para exibir, né, o aluno. Vamos lá. Fn mostrar. Até aqui você não sabe se isso é um método ou se isso é uma função da instância, uma função da struct. Agora você vai saber.
quando você coloca essa palavra-chave especial self como primeiro argumento, significa que essa função mostrar tem que ser chamada em cima de uma instância. Você tem que ter um aluno instanciado para invocar ela, portanto, ela é um método. Não vai retornar nada, tá? E simplesmente vai fazer um print line. Vamos fazer um print line. Estamos usando o debug, né? Então ele vai gerar código para a gente. E self. Esse self, ele é ao mesmo tempo um ponteiro para a instância. Então eu posso usar os dados, tá? Perfeito. Então já criamos a implementação do aluno. Agora o que a gente vai fazer? Vamos criar uma função main. Main let a igual aluno novo. Que sintaxe é essa? É como se eu estivesse usando aqui o nome da classe, tá? Porque novo, ele não tem esse self aqui como atributo, como parâmetro, né? Então, se ele não tem o novo, o self como parâmetro, self com S minúsculo, ele não pode ser chamado em cima de uma instância. Ao mesmo tempo, você não pode chamar simplesmente o novo. Você tem que... Ela está dentro de um namespace, e o namespace é a implementação de aluno. Então, a gente vai usar a sintaxe de caminho em Rust. Nome da implementação, da struct que ela está implementando, dois pontos, novo. E agora vamos passar os atributos. 55, fulano, to string. Pronto. Nesse momento, A aponta para uma instância de aluno. Perfeito? Perfeito. A.mostrar. Ok. Vamos ver se esse programa compila. Tá? Já sabemos que compilar em Rust já é uma coisa muito importante. Rust-O é x1 é x1.rs. Me desculpem, é Rust C. Ok, compilou. Deu um warning só, tá? Mas compilou. Perfeito. Ponto barra é x1. Tá lá, funcionou. Maravilha. Criamos uma implementação para uma struct. Seria o equivalente a métodos. Esse é o equivalente a um método de classe ou a um construtor, né? Porque ele constrói uma instância. Esse é o equivalente a um método de instância ou um método comum. Agora, você já sabe isso, mas nós vamos mostrar uma maracutaia aqui. Se eu quiser, depois de usar isso, eu quiser fazer o seguinte, println matrícula do aluno. Eu quero usar a instância que eu criei, tá? Só isso. A.matrícula, tá? Seria assim. Vamos tentar usar. Vamos ver o que acontece. Opa! Já conhecemos esse tipo de mensagem. Borrow of moved value. A. Tá. O que aconteceu aqui? O erro aconteceu no print line. Está dizendo que A.matrícula, o valor foi... houve uma tentativa de pedir emprestado o aluno depois dele ter sido movido. Nessa linha aqui, ele foi movido. Que loucura. Vamos lá. Que loucura, né? O que acontece? No momento que eu chamei o método mostrar, ele consumiu, se autoconsumiu. Então o A não existe mais. Que loucura, que coisa doida. Mas se você lembrar o que nós já falamos aqui, faz todo sentido. O método mostrar, ele está recebendo o quê? Self. Se ele está recebendo self,
ele não está recebendo referência para self, ele está recebendo self. Então significa que o self, o valor de A, que é o aluno que você criou, vai ser movido para self, tá? A função, o método vai consumir a própria instância. Quando sair do método, a instância já não existe mais. E o A não tem mais valor, o valor foi movido. Interessante, né? Como é que a gente corrige isso? Simplesmente passando aqui, ó, uma referência. Em vez de self, passamos comercial, self. Mas isso é suficiente? Eu não preciso dizer aqui por referência? Não. Quando você chama um método e o método já espera uma referência, ele passa a referência automaticamente. É uma loucura, né? Mas funciona. Vamos lá. Compilou. Ponto barra x1. E rodou. Então nós vimos como criar métodos, como criar pseudoconstrutores, como passar a instância por referência, em vez de fazer por movimento. Aguarda aí que tem mais dessa aula ainda. Muito bem, vamos agora ver o exercício 2. Como o exercício 2 é muito grande, é muito código, eu já fiz e vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá aqui. A gente precisa representar retângulo. Uma das maneiras de representar retângulo é através de dois pontos. Por exemplo, o superior esquerdo e o inferior direito. Aí eu já represento um retângulo. E para representar um ponto, eu preciso ter uma estrutura que represente isso. Então aqui eu criei uma estrutura chamada ponto, que tem o x, F64, o y, F64. Muito bem. E criei uma estrutura chamada retângulo, que ela tem o superior esquerdo, que é um ponto, é uma instância disso aqui, e o inferior direito, que é outro ponto, outra instância disso aqui. Perfeito. Até aí não é novidade, nós já vimos isso. A novidade começa aqui, ó, na implementação do retângulo. O ponto não precisa de implementação, não vou criar um novo para o ponto. A começar pela função novo, que seria o, entre aspas, construtor de instâncias, tá? Eu espero superior esquerdo, que é um ponto, e inferior direito, que é outro ponto, e retorno self com S maiúsculo, indicando que eu estou retornando uma instância de retângulo, tá? Muito bem. Aí basta, eu não preciso usar return, retângulo, abre chave, superior esquerdo, inferior direito, fecha chave. E não precisa de ponto e vírgula. Por que eu não usei o atributo aí? Porque as variáveis que eu estou usando, né, que são os parâmetros que foram passados para o método novo, têm o mesmo nome dos atributos da classe. Então, não preciso colocar dois pontos, nada, é só colocar o nome. E ele vai gerar uma instância e vai retornar essa instância. Ok. Agora, eu preciso saber se um retângulo intercepta o outro. Tá? Novo é uma função da implementação da struct, não é das instâncias da struct. Como é que eu sei disso? Porque não existe um parâmetro self aqui, tá? Mas intercepta, ela tem que ser chamada em cima de uma instância da struct. Portanto, ela tem que receber o ponteiro para ela mesma, para poder ser chamado como um método em uma variável que contém uma instância da struct. E nesse caso, eu estou passando o self com S minúsculo, não confunda com o self com S maiúsculo, que é usado para retornar uma instância, tá? Esse aqui é um ponteiro para a própria instância, a instância já está criada. E eu estou passando uma referência para que o método não consuma a instância, como a gente viu no exemplo anterior.
E para saber se um retângulo intercepta esse retângulo, eu preciso passar o outro retângulo aqui, ó, também como referência, para evitar que o método consuma o outro retângulo. E vai retornar bool, true ou false, se o retângulo intercepta o nosso retângulo. A lógica é basicamente essa aqui, ó. Primeiro eu pego o x, comparo com o x, tá? A partir do inferior direito desse retângulo com o superior esquerdo do outro retângulo. Depois, o inferior direito do outro retângulo com o superior esquerdo desse retângulo. Faço a mesma coisa com y. Se alguma dessas condições for atendida, eles não se interceptam. Então, eu retorno false. Se chegar até aqui, eu estou retornando true. Veja, eu não coloquei o comando return, poderia ter colocado, e não coloquei ponto e vírgula. Então, ele vai retornar a expressão. Se ele não entrar em nenhum desses ifs, ele vai entrar aqui. Então, isso vai me dizer se o retângulo passado intercepta o nosso retângulo. Que nosso retângulo? O que está sendo apontado aqui, tá? Que eu uso o self aqui pra caramba, ó. Muito bem. Vamos para a função main. Na função main eu vou instanciar 4 retângulos. Tá aqui. Como é que eu vou instanciar? Chamando a função novo. Como a função novo, ela não é uma função livre, ela existe, ela foi declarada dentro desse namespace aqui, que é a struct retângulo, tá? Então eu preciso chamar a partir do namespace, porque ela não é um método, então ela não pode ser chamada na sintaxe de método, ela não recebe self. Eu tenho que chamar na sintaxe de função de struct. Eu passo o nome da struct, 2 pontos, o nome da função. E aí eu passo os argumentos esperados aqui, os parâmetros esperados, que são 2 pontos. Estou apenas instanciando os pontos aqui. Então aqui eu declarei um retângulo, aqui eu declarei outro retângulo, aqui mais um retângulo e aqui mais um retângulo. E aí eu quero saber se R1 intercepta R2. Ó. R1 intercepta, passando a referência a R2, mas você não passou R1 como referência, não precisa, tá? Em caso de método, que você já tenha declarado aqui a referência, você não precisa aqui dizer que é uma referência, ele faz isso para você. R1 intercepta referência a R2 e R3 intercepta e referência a R4. Aí ele vai mostrar se eles interceptam ou não, tá? Então vamos rodar esse compilar. Tá? E rodar. Pronto. Então agora eu sei qual retângulo intercepta qual. Muito bem. Aqui a gente exercitou toda a parte de struct, implementação de struct, fizemos várias coisas interessantes aqui, tá? Mas isso não esgota o assunto. Tem mais coisas para a gente ver.